Eu quero começar essa leitura dizendo assim, lendo aqui em João 21, 15, 18. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diga comigo, disse Jesus. Diga comigo com fé. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros, ou apacenta as minhas ovelhas. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Deus começa a falar aqui. Deus começa a falar aqui. Porque nós estamos batendo numa tecla que nós temos descobrido com a palavra, que amor não é sentimento. Amor é atitude. Amor não é sentimento. E sentimento sem atitude, você vê que o amor a Deus está condicionado àquilo que Deus está mandando que a gente faça. Aí diz assim, pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Repita comigo, disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Faça a minha obra, faça o meu propósito. Cuide do que é meu. Vou repetir. Faça a minha obra. Cuide do meu propósito. Esteja no meu propósito. Cuide do que é meu. Isso era o que ele estava dizendo. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Diga comigo, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Vou repetir isso. Quando era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá a mão e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não desejar ir. Olha o que eu vou mostrar para você. Nós temos a oportunidade de fazer o que Deus quer. Nós temos a oportunidade hoje que somos jovens, hoje, do primeiro dia do propósito, eu fiz você repetir uma frase que ela cabe bem aqui, né? Que muitos, quando podiam, não quiseram, e quando quiseram, o Senhor está mostrando, quando você era mais jovem, você fazia o que você queria, tinha liberdade para fazer o que você queria, mas quando ficar mais velho, não. Aí você vai precisar de alguém que o ajude a vestir
e você vai ter alguém que vai tomá-lo pela mão e vai levar aonde você não quer. Então, hoje que você tem a liberdade para fazer, a liberdade para obedecer, então faça, obedeça. Porque hoje nós temos a liberdade para fazer, a liberdade para plantar, a liberdade para obedecer, a liberdade para seguir no propósito que Deus tem direcionado a nós. Mas chegará o momento que essa liberdade acabará. Por isso que porque muitas pessoas chegam na sua velhice e chegam sofrendo muito, porque passam uma vida inteira ignorando os propósitos de Deus para a vida dela. Ela passa uma vida inteira priorizando tudo e todos menos a Deus. Ele passa uma vida inteira como se a vida dele se resumisse somente às coisas terrenas. E quando chega, os anos vão passando, as coisas vão mudando. Porque nós temos, enquanto jovens, nós temos a oportunidade de escolher o que nós vamos fazer. Escolher obedecer, escolher seguir no propósito, escolher fazer o que Deus está nos mandando fazer. Ainda que com muitas lutas e com muitas guerras, que a Bíblia diz que não há quem tenha deixado tudo por amor do Senhor e do Evangelho que não receba 100 vezes tanto, já neste século, com perseguições, já com o quê? Já neste século, e ainda no século futuro a vida eterna. Olha, não tem facilidade, mas hoje eu tenho a liberdade. Isso não é uma coisa fácil de se fazer, porque é aquilo que você sabe e eu sei como funciona. Como é que as coisas funcionam? Quando você parou para ouvir a Deus falar com você de verdade? Quando foi? Eu vou te contar quando foi, porque comigo e com a grande maioria foi assim. Quando nós descemos ao fundo do poço. É verdade ou não é? Quando nós descemos ao fundo do poço, é que nós paramos para ouvir o que Deus tinha para falar. Qual é o propósito de Deus para nós? Aliás, é desagradável ouvir isso, mas é a mais pura verdade. Primeira vez que eu ouvi também eu não gostei, mas depois eu descobri que era a mais pura verdade. O melhor lugar para se ter um encontro real e verdadeiro com Deus é no fundo do poço. Ô bispo, o senhor está doido? Não, é verdade, porque no fundo do poço não tem para onde olhar. No fundo do poço você não tem jeito de olhar para cá, você não tem jeito de olhar para cá, você não tem jeito de olhar para trás. No fundo do poço só tem um lugar para olhar. Para onde você olha? Para onde você olha? E é o lugar que nós deveríamos olhar continuamente. É onde os nossos olhos deveriam estar focados continuamente. Então, hoje você é jovem, hoje, independente da sua idade, você está aqui, você tem oportunidade. Hoje você é jovem, você tem a oportunidade de fazer o que Deus está te pedindo para fazer, de seguir aonde Deus está te mandando seguir, de colocar em prática aquilo que Deus tem cobrado de você para que você coloque em prática. Hoje você é jovem, você tem liberdade para fazer, mas vai chegar um momento que não terá. Chegará um momento que você vai fazer o que lhe imporem. Você não vai fazer o que você quer mais. Por isso que nós temos que, quanto antes nós começamos a plantar em Deus, a seguir na direção de Deus, mais rápido nós vamos colher. Amém, pessoal? Você sabe que todo mundo vai ter a oportunidade de ouvir o Evangelho pelo menos uma vez, né? Todo mundo. E nós que temos a oportunidade de ouvir todo dia. E se aquele que tem a oportunidade pelo menos uma vez, ele não vai ter como se justificar, e quanto mais nós que ouvimos todos os dias. Amém, pessoal? Sabe, posso te falar uma coisa? Se você não se envolver com as coisas de Deus, sabe com o que você vai se envolver? Com os problemas do dia a dia. Se você não se envolver com as coisas de Deus, sabe com o que você vai se envolver? Com as coisas do mundo.
Por isso que nós temos que nos envolver com as coisas de Deus. E quanto mais, não é uma coisa fácil, mas tem que ser feito, porque quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, então nós estamos na direção de Deus, nós temos a visão de Deus, nós temos o entendimento, nós temos a bênção de Deus sobre nós, porque se nós não estivermos envolvidos com as coisas de Deus, nós vamos estar envolvidos com as coisas do mundo, ou envolvidos com problemas. Amém? Amém? Eu vou finalizar essa palavra, essa parte da palavra eu vou finalizar ela aqui agora, de obediência. Hoje você é jovem, você tem liberdade para obedecer. Amém? Só quero fazer uma ressalva, fugindo um pouquinho da palavra, só para acrescentar esse lado. Você que é marido, você que é esposa, hoje vocês têm a liberdade para serem unidos, para serem amigos, para cuidar um do outro, e envelhecerem juntos, e ter no final da sua vida alguém que esteja junto com você e segure a sua mão e some com você. Você sabe que tudo que nós recebemos de Deus e não valorizamos, você sabe que nós perdemos? Sabia? Tudo que nós recebemos de Deus e não valorizamos, não cuidamos, não respeitamos, não amamos, nós perdemos. Eu quero que você reflita sobre isso, porque muitas vezes tem gente que tem tudo para viver em paz, mas fica procurando problema. Tem tudo para viver numa bênção, mas fica procurando problema. E quem procura? Grave isso. Fica com a parte, a primeira parte é só uma observação, porque quando eu meditava nessa palavra hoje, eu meditava e pensava, né? No futuro eu quero envelhecer, eu sempre falo com a minha esposa, a minha prioridade sou eu e você, não é os nossos filhos. Porque os nossos filhos vão construir a vida deles, e no final eu tenho você e você tem a mim. Não é assim? Sim ou não? Eu não quero ir morar com filho, você quer? Você quer ou não quer? Eu não quero ir morar com filho. Eu quero, no final, a minha esposa cuida de mim e eu cuido dela. E nós cuidamos dos filhos. Quando os filhos não precisar mais dos nossos cuidados, então cuidamos um do outro e seguimos juntos no propósito de Deus. Amém? Então vamos lá. Eu quero que você venha agora para... Vamos para Mateus 7, 15 a 23. Diz assim, ó: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, diga comigo, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Pode, gente? Ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa, diga comigo, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada
e lançada no fogo. Diga comigo: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Repita comigo isso em voz alta, por favor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos lá, até o 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então, diga comigo, então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que coisa impressionante, né? E isso serve para uma reflexão muito profunda para todos nós. Isso aqui estão dentro das igrejas, estão nos altares das igrejas, estão nos bancos das igrejas, estão em tudo quanto é lugar. Você viu o quê? Diga comigo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, todo aquele que clama, todo aquele que se mostra ser um cristão, que invoca o nome de Jesus, entrará no reino dos céus. Nem tudo. Você viu que muitas pessoas naquele dia vão dizer assim: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós falamos em línguas, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós operamos milagres, Senhor. Eu orei e o fulano foi abençoado, eu orei e o ciclano foi abençoado. Aí o Senhor vai virar e dizer assim: afasta de mim que eu não vos conheço. E sabe por que eu não te conheço? Porque o teu interior não era reto. Você fazia algo, mas você não vivia. O teu interior não me agradava. Eu não conheço a tua fé, não reconheço a tua fé. Por isso que nós batemos muito no interior. Por isso você tem que fazer uma análise. Você sabe, quando você está no seu interior, ou quando você está na sua intimidade, você sabe se você é joio ou se você é trigo. Não precisa ninguém te falar. Você sabe se você é joio ou se você é trigo. Quando você está lá na tua casa, você sabe. Quando você está no teu computador, você sabe se você é joio ou se você é trigo. Quando não tem ninguém te olhando, você sabe se as tuas obras são boas ou se elas são más. Você pode até tentar transparecer em público, ter boas obras, mas Deus está olhando para o seu caráter, Deus está olhando para o seu interior, Deus está olhando se você é sincero, Deus está olhando se você é leal, se você vive realmente, ou se você só tem uma casca, porque joio e trigo são parecidos. Você sabia que joio e trigo são muito semelhantes? E você sabia que joio e trigo crescem junto? Você sabia ou não? Que há momentos até que a raiz de um entrelaça na raiz do outro. Você sabia disso? Sim ou não? Então, quem sabe somos nós. Por isso que nós não podemos ignorar o que Deus tem falado conosco. Nós não podemos ignorar a voz de Deus. Você pode ignorar hoje, você pode ignorar amanhã, mas a palavra vai se cumprir na sua vida. Você pode fingir que não tem entendido o que Deus tem requerido de você, direcionado você a fazer. Você pode até fingir que você não é com você, acha que não é comigo, mas você sabe que é. Imagina, menos dia vai vir. Por isso que é inteligente da nossa parte que nós realmente venhamos parar,
olhar para o nosso interior, olhar para aquilo que Deus tem pedido a nós, o compromisso que Deus tem pedido, a fidelidade que Deus tem pedido, o comprometimento que Deus tem pedido, porque senão, mais dia menos dia, isso virá à tona. A cobrança vai chegar e vai chegar o momento que tem que fazer. Você se lembra daquela frase que Deus não muda de ideia? Sim ou não? Não é porque eu estou na igreja que eu vou entrar no reino de Deus. Não é porque eu professo uma fé que eu vou entrar. Não é porque eu profetizei que eu vou entrar. E isso deve ser muito sério, analisado com muita seriedade. Por todos nós. Por todos nós. Nós vivemos tempos difíceis, não vivemos? Sim ou não? Eu sempre falei uma coisa, nós vivemos por fé, nós lutamos todos os dias para viver na dependência de Deus. E você sabe, olha, desperta quem está do teu lado, deixa ele cochilar não, desperta, chama aí quem está do teu lado, fala, ó, presta atenção no que o bicho vai falar. Presta atenção no que o bicho vai falar. Posso falar uma coisa para você? Eu sempre falei uma coisa, você só tem uma alternativa. Você aprende a viver por fé, escondido debaixo da proteção de Deus, na dependência de Deus, no governo de Deus, ou quem não estiver assim vai gemer. Vai gemer. Você sabe que a tendência é piorar. O que nós estamos vendo aí, eu sempre falei, não espere, não, eu sempre preguei aqui, quem é antigo na igreja sabe disso, não espere melhora de governo, não espere melhora de políticos, não espere melhora porque não haverá. Nós só temos uma alternativa: estar escondidos em Deus, vivendo na fé, debaixo do governo de Deus. Só temos isso. Isso significa o quê? Ô bicho, nós precisamos nos preocupar, entre aspas, porque para isso nós temos buscado viver na dependência de Deus, viver segundo a palavra, debaixo do governo de Deus. Toda a história, houve momentos terríveis, mas toda a história o Senhor poupou os seus. Em toda a história o Senhor fez a diferença na vida dos seus. A proteção esteve sobre os seus, a bênção esteve sobre os seus, o povo de Deus continuou vencendo, continuou sendo abençoado em meio às crises que houve na história. Amém? Agora eu preciso ser de Deus, eu não posso me parecer de Deus. Eu preciso ser de Deus. Eu não posso ser aquele que está com Senhor, Senhor. Nós pregamos essa semana, quem estava aqui, nós pregamos essa semana sobre o que? As bem-aventuranças, não pregamos? Sim ou não? É muito fácil. Fala, o Senhor tem misericórdia de mim. Você tem misericórdia do outro? Senhor, perdoa os meus pecados, meu Deus. Você tem misericórdia dos pecados? Você perdoa os pecados do outro? Desliga, por favor. Você tem misericórdia do outro, com os erros do outro, os pecados do outro? Como é que você quer misericórdia se você não tem? Como é que você quer o perdão de Deus se você não tem? Você não dá. Como é que você não quer ser julgado se você vive julgando o outro? Aliás, Deus vai te tratar com muito rigor, porque você sabe o que você tem que fazer. É muito fácil a gente julgar o outro, não se colocar no lugar do outro. É muito fácil a gente criticar o outro, mas não se colocar no lugar do outro. É verdade ou não é? Por isso, nós temos que viver. Nós temos que viver. E a palavra vem, ela vem para nos limpar. Diga comigo, a palavra vem para nos limpar. É a palavra que nos limpa. E hoje, por exemplo, essa palavra, ela está vindo para fazer uma faxina. Por quê? Ninguém vai se tornar grande e forte por fora, se não se tornar grande e forte por dentro. E quem é grande e forte por dentro? Aquele que não está preso a essas micuinhas, essas coisinhas, sabe? Essas
preso, faz às vezes uma coisinha se transforma uma coisa gigantona, gigantesca, algo que ela não deveria nem estar dando atenção, ela está colocando toda a força naquilo, colocando um peso naquilo, e quando deveria estar colocando força, aonde? Naquilo que vai trazer bênção, naquilo que vai trazer bons resultados, naquilo que vai trazer vitórias. Amém? Amém? Porque qual que é a receita para o fracasso? A pessoa coloca a força, não acrescenta nada na vida dela, que não traz uma vírgula de bênção na vida dela, e ela desfoca daquilo que traz bênção para a vida dela, ela desfoca do propósito que vai levá-la à vitória, e ela coloca todo o foco dela em micuinha, picuinha, coisinha, e assim por diante. Entendeu, né? O nhenhenhen, entendeu, né? É porque é tão coisinha. Estou certo ou errado? Quando ela deveria colocar o foco dela, peraí, o que nós vamos fazer? Vamos vencer, vamos passar por cima, porque os grandes não ficam presos a micuinhas, a picuinhas, tem foco, está com os olhos lá na frente, não com os olhos em coisinhas medíocres. E eu não quero fazer parte daqueles que o Senhor virou e disse: ah, Senhor, mas eu não saía da igreja, aparta de mim, filho, não te conheço. Meu Senhor, eu sou batizado, eu falava do Senhor, eu evangelizava, aparta de mim, que eu não sei quem você é. Mas Senhor, eu até orava, eu orei, se eu vi o fulano foi curado, o outro foi curado, aparta de mim, eu não te conheço, não reconheço a tua fé, porque comunhão com Deus é algo interior, viver uma fé é algo interior, não é exterior. Viver de verdade é algo interior, porque fingir todo mundo pode fingir. É verdade ou não é? Sim ou não? Parecer todo mundo pode parecer. E é isso que nós devemos estar atentos. É isso que você deve estar atento. Porque às vezes o fracasso, eu vi um testemunho essa semana, eu vi uma testemunha, olha para mim de novo, olha para mim, senão eu prego em pé, hein? Eu prego em pé, se eu perceber que você cochila, eu prego em pé. Eu vi um testemunho essa semana, um testemunho muito bonito, a moça falou assim, muito, muito bonito, não sei nem, não prestei atenção quem estava colhendo aquele testemunho, mas a moça falou assim: eu aprendi algo muito importante dentro da igreja, eu sempre procurei as minhas vitórias em algo fora, e eu aprendi dentro da igreja que eu tinha que parar de procurar os resultados fora, que eu tinha que começar a olhar para dentro de mim, porque o problema estava dentro de mim. A minha vitória, a solução para os problemas e a vitória que eu buscava estava dentro de mim. Os problemas estavam dentro de mim. Por quê? Porque eu era uma pessoa problemática, eu era uma pessoa limitada, eu era uma pessoa que estava cheia de impurezas dentro de mim, e eu estava buscando a vitória fora, eu queria que as coisas acontecessem fora, sendo que dentro de mim estava completamente contaminado. E quando eu falo buscar fora, porque a pessoa, ele tem sentimentos que impedem ele de agir da forma certa, então ele fica sempre buscando a vitória fora, ele sempre acha que a vitória dele está fora, ele sempre acha que a vitória dele vai vir de algo ou de alguém de fora, e quando na verdade a vitória dele está dentro dele, na libertação de sentimentos que ele precisa se libertar, de mediocridade que ele precisa libertar, atitudes que ele precisa tomar que até hoje ele não conseguiu tomar, até consegue tomar por um tempo, mas não consegue dar sequência naquilo que faz, porque lembre-se que o que te conduz à vitória não é o que você faz de vez em quando, mas é o que você faz como? Perseverantemente. Diga comigo, a minha vitória não é o que eu faço de vez em quando, mas o que eu faço perseverantemente. Ontem eu estava falando aqui na oração do clamor das 8, eu estava dizendo o seguinte: olha como é que é, a história se repete, tá? A história se repete. Olha como é que é. O povo lá na escravidão, gemendo, amassando barro, fazendo tijolo para os egípcios, oprimidos, a vida amarga, porque os egípcios amargaram a vida deles,
então clamar a Deus por socorro, clamar a Deus que os libertasse daquela opressão. Deus vai e levanta Moisés. Moisés vai lá, usado por Deus, como a igreja hoje é usada por Deus. Moisés vai lá e resgata eles daquela opressão toda, daquela amargura. E aí começa a caminhada para a terra prometida. Quando começa a caminhada pelo deserto, a jornada pelo deserto, então aí começou o quê? Começou as reclamações, começou as murmurações, começou o povo blasfemar. Aí o que aconteceu? Uns foram morrendo, diga comigo, uns foram morrendo no deserto. Alguns foram caindo, diga comigo, no deserto. Aí foram caindo, Deus foi fazendo a limpeza. Esse povo não pode entrar na terra prometida, esse povo está contaminado, esse povo, enfim. Aí chegou a terra prometida. Quando chegou na terra prometida, era um processo, está lá, tem até a Bíblia que está escrito assim. Foi um processo de 5 anos. 5 anos de campanha, de guerra, de batalha. 5 anos. 5 anos começou. No primeiro ano, na primeira etapa, conquistaram Jericó. Vem, aí na segunda cidade já cometeram um erro, permitiram que o pecado entrasse, a contaminação entrasse, perderam a segunda guerra. Aí vem o segundo ano de fé, de obediência, de sacrifício. Então o primeiro ano já foram algumas conquistas, certo? Amém? O primeiro ano já foram algumas conquistas. Então vieram as conquistas. Não conquistaram a terra toda, mas conquistaram, estavam conquistando. Veio o segundo ano, mais uma parcela, mais uma porção, conquistas, começaram a conquistar. Segundo ano, obediência, fidelidade. Teve aqueles que foram caindo por terra, teve aqueles que foram fracassando. Terceiro ano, com luta, com batalha, com guerra, conquistaram mais uma parte da terra prometida. Levaram 5, diga comigo, 5 anos de perseverança, de renúncia, de sacrifício, para conquistar toda a terra. Isso significa o quê? Às vezes não é um ano, no primeiro ano, que você conquista tudo que você quer. Só que o primeiro, quando você olha, é o que eu perguntei outro dia, né? Com todas as suas lutas, com todas as suas batalhas, com todas as suas guerras, eu vou perguntar para você, qual foi o teu retrocesso? Tem gente que diz assim, não, bispo, eu enfrentei muitas lutas, muitas guerras, mas é verdade, quando eu faço o balanço, não tem retrocesso. Outras pessoas têm retrocesso, mas aí é uma questão de olhar para si, olhar como foi que buscou, como foi o seu nível de comprometimento com Deus, qual foi o nível de obediência a Deus, qual foi a sua fidelidade, se foi fiel mesmo ou se não foi fiel, porque é aquela coisa realista. A gente pode até falar, né, eu sou fiel, mas Deus sabe, e nós também. Mas foram 5 anos de perseverança, 5 anos de renúncia, 5 anos de guerra, 5 anos de sacrifício, 5 anos de obediência, 5 anos para conquistar toda a terra que Deus havia prometido. Toda. Teve gente que desfaleceu no meio do caminho, mas teve gente que foi até o final. E como Deus prometeu, foi exatamente o que aconteceu. E hoje, qual é a nossa terra prometida? Quais são as nossas promessas? Cada ano, nós alcançamos uma porção. Cada ano, nós alcançamos uma medida. É aquela frase que nós sempre falamos, talvez você não esteja aonde você gostaria de estar, mas já está bem longe de onde estava. É verdade ou não é? Sim ou não? Talvez você não esteja aonde você gostaria de estar, mas já está bem longe de onde estava. E se fizer o certo, vai avançar ainda mais na conquista. Nós não podemos, eu tenho aqui para ler hoje
Vem para Mateus 25, versículo 13. Só para que você possa entender, eu não posso ler só o 13, eu vou ler rapidamente, a partir do versículo 1, que diz assim, ó: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Diga comigo, 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, diga comigo, mas não levaram azeite. Não se preocuparam, né, em abastecer a candeia para manter o fogo aceso, o fogo, a chama acesa. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. Diga comigo, o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós, e vocês vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam, diga comigo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. Diga comigo, e a porta? O que está escrito na tua Bíblia? A porta foi fechada. Sabe o que é isso? A porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem nem dia e nem a hora. Sabe por quê? Repita comigo. Quando podiam, não quiseram. Quando quiseram, não podiam. Mais uma vez aqui. Quando elas podiam ter se preparado, que aqui estamos falando da vida espiritual, quando podia ter se preparado, podia ter abastecido, buscado reservas com azeite. O azeite é a unção do Espírito Santo, é buscar a unção, buscar a palavra. Quanto mais eu me alimento da palavra, mais unção, mais direção, mais força eu tenho. Não quiseram, desprezaram. E quando chegou o momento, não estavam preparadas. Quando correram para se preparar, ou para tentar se preparar, já era tarde demais. As oportunidades são dadas a nós. Você é a virgem. Você pode ser chamado de a virgem insensata, ou você pode ser chamada de a virgem prudente. O insensato toca do jeito que dá. O insensato empurra com a barriga. O insensato vê no que vai dar. O prudente está se preparando. O prudente está retendo o azeite, está fazendo depósito. Porque ele não sabe, o prudente está fazendo depósito. Diga comigo, o prudente está fazendo depósito. Você não sabe o dia nem a hora. Você não sabe o dia e a hora da tua bênção. Você não sabe o dia e a hora dos problemas que nós enfrentamos continuamente. Você não sabe. O prudente está se preparando. O prudente está atento. O prudente está obtendo reservas. O prudente, porque ele não sabe. Eu preciso estar preparado. Quando chegou a hora, era tarde demais. Quando foi tentar se preparar, era tarde demais. A porta se fechou. A porta está aberta. Hoje nós temos a liberdade.
Quem está entendendo, por favor? Quero que você fique em pé. Eu quero que você pegue o teu propósito, coloque no teu coração.